Olá, meus amigos do Portal NP1, nós estamos mais uma vez aqui na nossa sala de bate-papo e hoje nós vamos falar sobre um assunto importante para o município de Itapejara do Oeste. Nós vamos falar basicamente sobre segurança pública. É um assunto bastante debatido aqui no nosso município, mas nós tivemos recentemente a formalização do CONSEG, o Conselho Comunitário de Segurança aqui no município de Itapejara. E o nosso convidado de hoje vai falar justamente sobre esse assunto. Ele é empresário aqui no município de Itapejara já há vários anos, é catarinense, mas que já está erradicado aqui em Itapejara do Oeste. Eu dou as boas-vindas aqui ao nosso amigo Gelson Ock, né? Eu já te considero itapejarense. Seja bem-vindo, Gelson. Boa tarde, Emerson. Boa tarde aos ouvintes do portal NP1. Muito obrigado por me considerar itapejarense, eu também me considero, são 22 anos que 22 a gente mora anos em já, Itapejara do Oeste, né? E graças a Deus, quando eu vim, eu já fiquei 5 anos entre Pato Branco e Mariópolis, já morando no Paraná, mas quando eu cheguei em Itapejara do Oeste, foi uma comunidade que me recebeu muito bem aqui, né? Foram muitas lembranças muito boas que a gente tem da nossa chegada aqui. Então, é uma comunidade diferenciada quanto à hospitalidade, quanto ao companheirismo, é uma comunidade realmente diferenciada. Eu que morei em diversos municípios, eu posso dizer isso. Itapejara é uma terra acolhedora, né? Ah, sim, com certeza. Com certeza. E você, quando você veio aqui para Itapejara, você já vinha, né, do ramo empresarial, você já trabalhava, você já tinha esse pensamento mais empreendedor também, né? Sim, eu fui convidado para trabalhar no comércio lá em Maravilha, na minha terra natal, e lá eu já iniciei como administrador. E depois eu fui contratado por uma cooperativa de Santa Catarina para trabalhar em Pato Branco, também como gerente comercial. Fui contratado por uma empresa de Cleveland para trabalhar em Mariópolis como gerente comercial também. E a partir daí eu montei o negócio da família, então o nosso negócio, e que até hoje eu administro ele. Foram aprendizados, né? Muitos tombos, muitas vitórias e derrotas, mas estamos aí. Entre erros e acertos estamos aqui, né? Com certeza. Contando as histórias, na verdade, da vida, as dificuldades também, né? Sim, todos têm, né? Eu acredito que as dificuldades, elas nos ensinam muito. Se a gente souber aproveitá-las, elas nos ensinam muito. Elas têm o seu objetivo de ser. O nosso bate-papo, Gelson, eu não sigo o roteiro, tá? É um bate-papo informal, a gente vai conversando e eu vou buscando saber de você algumas coisas, até mesmo sobre a vida, porque eu acredito que todos nós temos alguma coisa para compartilhar com as outras pessoas, né? Algumas experiências, né, que a gente teve na vida, e você, como um empresário de sucesso já aqui no município de Itapejara do Oeste, você com certeza tem muito a oferecer para a nossa comunidade também, né? Desde quando eu lembro quando você veio aqui para o município, não lembro quando você veio, mas eu lembro quando eu estava atuando na Rádio Panorama em 2005, né? Você já tinha, ou logo depois você tinha a Agromix, né? Tinha, sim, eu tinha uma loja aqui no centro da cidade, né? Onde que é a Quero hoje ali, né? Eu tinha uma loja ali no centro da cidade, o nosso foco maior era a suinicultura, então eu andava bastante pelas granjas da região, né? Atendia bastante, mas eu tinha já o comércio ali, né? Nessa vida empresarial, eu acho que o grande fundamento que eu tive para ser empresário foi o meu curso profissionalizante de segundo grau, por incrível que pareça, né? Uhum. Que na época, hoje está voltando a ter profissionalizando no segundo grau, Sim. Mas na nossa época a gente não tinha opção, a não ser no meu município lá de Maravilha, ou seria para professor, que era o magistério, ou fazia o técnico em contabilidade, Eu que lembro foi, disso. no caso, o curso que eu fiz. Então, por isso que os fundamentos do empresariado que tem em mim são do técnico em contabilidade. Vem do técnico em contabilidade, Isso. Isso com certeza ajudou bastante, tá? Certeza absoluta. Ainda hoje a gente utiliza as metodologias que aprendeu na época. Para você conseguir administrar o seu negócio. Você me dizia que depois da Agromix você foi migrando e hoje você atua no ramo de transportes, né? Basicamente. Compra e venda, mas você possui os seus caminhões rodando, né? Sim, a gente desenvolveu um modelo de negócio que não é muito comum. Não é muito comum o modelo de negócio que a gente desenvolveu.
Mas foi dando certo, a gente tem parcerias boas e tem a credibilidade do mercado, isso é o mais importante. Porque quando eu comecei no comércio, Emerson, eu sempre admirei as cooperativas, pela confiança que o produtor demonstrava nela. Porque é muito comum você ver um agricultor ir na cooperativa, ir lá e pedir 2, 3, 4 produtos e não pedir o preço. Sim. Entendeu? Ele vai no caixa, pede quanto dá, ele faz o Pix, o cartão passa lá, paga e vai. Se alguém perguntar para ele do lado de fora quanto custou aquela ferramenta, às vezes ele não sabe. E eu sempre admirei isso, eu sempre quis ter um negócio assim, que tivesse essa confiança do mercado. E graças a Deus hoje a gente atingiu um bom nível de confiança, tem muito por fazer ainda, eu acredito, mas a gente tem muitos clientes hoje que pedem volumes grandes de mercadoria sem pedir o preço para a gente. Olha porque só. sabe que a gente vai trabalhar dentro de um mercado Quando você normal. Sim, quando você diz assim, nós desenvolvemos um negócio não tão comum, né? Em que consiste essa inovação? Se não é muito comum, é porque você inovou isso aqui na nossa região, né? Em que consiste esse trabalho que você desenvolve atuando entre a compra e a venda e os caminhões que você tem para o transporte? Os caminhões, na verdade, a transportadora, ela é parte do negócio. O Certo. negócio não existiria sem os caminhões. Sem os caminhões. Tanto é que a gente investiu bastante em caminhões nos últimos anos para conseguir justamente aumentar o volume de negócios, né? Certo. Então, o que é um diferencial? A gente compra de empresas que concorrem com a gente lá na frente. Entendi. Então, nós temos o mesmo cliente, mas nós compramos de empresa que concorrem com a gente. Certo. Qual a forma de fazer isso? Não existe uma fórmula mágica. O que existe é oferta e procura. Então, a gente tem que ser inteligente, de aproveitar os momentos, ficar de olho no mercado, ficar de olho nas notícias e também formar parcerias boas. O meu fornecedor, que também é meu concorrente em determinadas situações, ele me visita, eu converso com ele sobre o mercado. Um jogo aberto, sabe? Claro. Eu tive concorrentes que não são fornecedores, que vieram me visitar, pegar informação, por exemplo, porque nós fomos a primeira empresa do Sudoeste, que não é indústria, que teve o CIF para fazer fragmentação de produtos, para envasar produtos, para pegar o farelo de soja in natura, como venda à indústria, moer ele e colocar numa sacaria com uma marca, com o número do CIF, com garantias e inserir no mercado. E a gente teve concorrente que veio nos visitar para aprender a fazer o CIF. Como chegar no Ministério da Agricultura para fazer o registro, sendo que eu já estou produzindo, daí vem o fiscal, vai ver que eu estou produzindo, daí vai dar problema. E eu abertamente... E esses produtos são relacionados à agricultura. Isso, a alimentação animal. Alimentação animal. E eu abertamente troquei informações com o meu concorrente, porque eu acredito assim, que o concorrente não pode ser inimigo da gente no mercado. A gente tem que ser amigo do concorrente. Muitas vezes a gente troca, chama no mercado, chama isso de trocar posições. Há poucos dias eu liguei para um concorrente e falei, cara, eu preciso entregar uma carga de farelo de soja hoje em tal cliente que vai ficar sem. Tu leva lá para mim, que está mais perto, que eu estou sem caminhão? Não, eu levo lá tranquilo, acertamos um preço, ele foi lá. Isso é relacionamento, né? É relacionamento. E eu acho que a vida toda ela é assim, não é só a parte comercial. A gente tem que... eu tenho uma linha de pensamento para mim que nós não teríamos problema nenhum na sociedade se cada um tratasse o outro como gostaria de ser tratado. Exatamente. E ter comunicação, né? Entre as pessoas. A comunicação é entendimento e o coração, humanidade, né? Você pensar que não é só... às vezes o cara pensa, você falou empresa de sucesso. Talvez não seja bem assim, quem vê de fora de uma forma, a gente que está atuando às vezes é de outra. Mas a gente precisa, eu tenho nos meus ombros, eu sinto nos meus ombros a necessidade de eu produzir o suficiente para manter a empresa, porque são 20 famílias que vivem da empresa. Eu ia perguntar isso. São 20 famílias. A gente tem um movimento econômico que ajuda o município de Tapejara do Oeste. Essas pessoas que recebem salário lá, elas consomem no comércio local, né? Abastece seu carro e tal. Então, tudo isso faz parte... de uma sociedade organizada, né? De algo que funciona, porque se não tem um empresário, onde é que essa pessoa vai trabalhar?
se não tem a empresa? Tava... Ou se não tem o trabalhador, como que a empresa vai seguir? Eu estava pensando aqui, geralmente quando a gente encontra jovens, né, que buscam empreender, o pessoal logo, vou montar uma empresa, vou produzir, ou vou fabricar, mas quando se começa a explorar um pouquinho as opções, você acabou encontrando uma oportunidade que poucas pessoas estavam explorando. São mais de 20 anos no mercado, né, Emerson? Né? Não foi algo, eu diria assim, talvez se somado em anos, eu tive muito mais anos de dificuldade do que anos de progresso, entendeu? O que nos alavancou mesmo foi de 2015 para cá, né? Até então a gente vinha, claro, com rendimentos, com segurança, mas 2, 3 funcionários, uma empresa pequena, faturamento pequeno e tal, né? Cresceu de 2015 para cá. Exatamente, né? E a gente foi evoluindo, foi entendendo que a gente não pode fazer tudo sozinho, que no mercado a gente precisa, como você trabalhou na rádio, você veio me oferecer comercial para o teu programa. A gente também tem pessoas que trabalham para vender o nosso produto em outras regiões. Então todo mundo precisa ganhar. Todo mundo precisa ganhar um pouco. E eu faço a questão que quem trabalha na minha empresa ganhe cada vez mais. Com certeza. Porque se ele está ganhando mais, ele está aumentando o faturamento da empresa. Ele está automaticamente, no futuro, tendo um filho dele com a possibilidade de trabalhar na empresa, porque ela vai crescer. E entre essas 20 famílias, você tem motoristas, vendedores, são profissionais dessas áreas? Não, 20 famílias são funcionários diretos. Diretos. Os vendedores, a maioria deles são comissionados. São mais outras empresas de vendas que sobrevivem aí. Então, é um outro grupo de pessoas que também está ligado e que depende, na verdade, que a tua empresa vá bem também. Exato. E a gente é muito preocupado, principalmente com essa questão salarial, porque a gente vai no mercado, eu vou... Está tudo ficando tão caro, né? Eu vou junto com a minha esposa, é muito difícil sobreviver. Então, a gente fica muito preocupado com isso, mas também tem os fatores limitantes, que é a própria empresa, a margem de lucro, como eu falei no início, como eu concorro como meu fornecedor, então tem situações que a margem de lucro é muito pequena. Tem que gerar grande volume para... Tem que gerar volume. Então, o que a gente trabalha é volume, né? Confiança e volume. Entendi. Então, qualquer situação, semana passada teve uma questão de diferença de 100 quilos na balança lá, né? Faz uma nota de devolução, nós vamos ter que pagar esses 100 quilos, você paga a nossa nota, tá tudo certo, né? Isso é raro acontecer, mas pode acontecer. Então, não adianta eu ficar discutindo e brigando com o cliente por causa de 100 quilos de um produto que vai gerar R$150. E hoje... Quando ele me compra 300 mil por mês. Exato. E hoje é difícil manter uma empresa aberta, né? A gente sabe que aqui em Itapejara nós temos várias empresas de sucesso, no mesmo segmento que a Agromix trabalhava, né? naquela época. Mas hoje você conseguir manter uma empresa aberta no município pequeno precisa ser criativo, né? Eu diria que a gente tem muito a evoluir. Eu sempre sou uma pessoa que eu penso que eu gosto de ser colaborativo com as outras pessoas, com os outros. Eu sempre converso bastante com outros empresários de porte pequeno, porte médio, grande. Buscando informações. Buscando e também levando, né? Porque essa experiência toda que a gente tem, ela nos mostrou bastante o que pode dar certo e o que não, certeza que não vai dar certo. Eu já quebrei a cara nisso. Isso, dessa forma que eu já testei e não funcionou. Eu já tive um parente que fez isso. Deu errado, Pois é, mas aí hoje, desde que eu te conheço, você sempre foi ativo na sociedade aqui em Itapejara, né? Sempre participou de instituições, de grupos aqui da cidade, ajudou a cidade a se desenvolver ao longo do tempo. E agora, mais recentemente, se voluntariando, né, para o CONSEG. A gente vai entrar nesse assunto sobre segurança pública, porque eu vejo que é um assunto que é importante aqui para o município de Itapejara do Oeste. Mas antes da gente entrar de fato na questão do CONSEG, o que te fez migrar, né, de todo esse trabalho que você já, não diria migrar, mas você já está dentro de bastante atividade, né, porque para gerenciar tudo que você tem,
não é tão simples, mas aí agregar, vamos colocar essa palavra, mais o consegue sob a sua responsabilidade. Como que é isso? Se consegue administrar isso tudo tranquilamente, como que é? Então, Emerson, eu sou uma pessoa, eu amo Itapejara do Oeste, eu gosto da cidade, e eu venho conversando, inclusive já tivemos conversa anos atrás com outros também radialistas, que eu acho que a comunicação ela é muito importante para o município, porque a comunicação ela mostra para a sociedade o que está acontecendo, o que existe, o que dá para melhorar, o que dá... E também as ideias contraditórias, né? Claro. E se não tiver ideia contraditória, não temos democracia. Se todo mundo concorda com todo mundo, não precisamos nem de lei. É verdade. Né? Então, assim, nós precisamos ter o contraditório até para evoluir como sociedade. E eu sempre gostei de trabalhar, porque eu penso o seguinte, pelo menos para mim, eu me sinto feliz quando eu consigo ajudar uma pessoa a ser feliz. Uhum. Eu não consigo buscar a felicidade em mim mesmo, eu preciso buscar a felicidade no outro. Esse é um legado, talvez, que eu trouxe da minha mãe, do meu pai, e que eu cultivo isso. E eu sinto essa emoção. Quando que eu consigo participar de um evento, ajudar pessoas carentes, crianças principalmente. Você tem essa sensibilidade, né? Isso, eu adoro trabalhar em escola, conversar com jovens, com adolescentes, com crianças. Eu gosto muito de trabalhar com isso, sabe? E nós temos uma juventude tão carente hoje em dia, Sim. Talvez, dessa sensibilização, né? Então, e por isso que quando eu fui convidado para ser o presidente do CONSEG, eu prontamente falei, olha, se vocês acreditam que eu tenho competência para isso, eu assumo o desafio, né? Talvez seja um pouquinho mais difícil, porque ao início nós não temos ainda, nós estamos formalizando ele, apesar de ter a carta constitutiva, nós temos que agora buscar o CNPJ, fazer o nosso estatuto social, que já está encaminhado também para fazer. Agora a gente vai convidar as entidades, porque o CONSEG ele é um conselho de participação popular. Então não adianta nós montar um conselho só com a diretoria. Precisa da participação de todos, né? Nós precisamos da participação de todos. Então, Emerson, o meu objetivo nisso é conseguir melhorar um pouco a vida de Itapejara do Oeste. E Deus queira que eu consiga melhorar 1% da vida de cada um. Se eu conseguisse, já estou feliz da vida. Com certeza. Vamos fazer o seguinte, nós vamos a um rápido intervalo comercial, 1,5 minutos, não mais do que isso, e a gente volta em instantes, e aí sim a gente vai entrar no assunto do CONSEG, saber as atribuições, saber tudo aquilo que o Conselho pode auxiliar, com a ajuda, é claro, da nossa comunidade. A gente vai conhecer já como o CONSEG vem para somar dentro da nossa sociedade aqui em Itapejara. A gente volta já.
Muito bem, já estamos de volta aqui na nossa sala de bate-papo do Portal NP1, hoje com o Gelson Ock, e eu estou tratando ele como presidente do Conseg, mas ele, como a gente já falou, empresário. No primeiro bloco a gente falou um pouco sobre as atividades empresariais, e aí fomos migrando, né, já para essa entidade que agora está já formalizada, né, aqui em Itapejara. É importante a gente também, Gelson, desmistificar um pouco sobre o Conseg. O pessoal pode até de repente confundir com alguma espécie de guarda municipal, pode até confundir com algum tipo de empresa de segurança, e não é nada disso, né? Eu queria que você trouxesse para a gente o que é o Conseg e como que ele vem para somar aqui em Itapejara do Oeste. Basicamente, quais são as atribuições que que o Conseg tem, e depois a gente fala sobre a equipe que está contigo. Ok. Os conselhos em geral foram criados pela Constituição de 88 para que a sociedade tivesse uma participação, a sociedade civil tivesse uma participação mais direta, que não precisasse ser por intermédio dos políticos que eles elegem, que automaticamente são nossos representantes natos. Então foram criados os conselhos, como nós temos aqui na cidade, o Conselho da Merenda Escolar, nós temos o Conselho da Criança e do Adolescente, nós temos o Conselho da Educação, nós temos o Conselho de Saúde, inclusive atuou muito forte com o nosso presidente na época, o Darcy Lucini, né, que já esteve aqui também participando contigo, né? Exato. Na época da pandemia, teve decisões muito importantes tomadas pelo Conselho. E esses conselhos, eles buscam o quê? Eles buscam uma homogeneidade de representação dentro da sociedade. Todos os membros desses conselhos, eles são não remunerados, né? São cargos que são voluntários. Voluntários, da boa vontade de cada um, né? E a gente quando que foi convidado para entrar no Conseg, a gente procurou saber um pouquinho melhor como que funciona esse conselho, porque ele é um pouquinho talvez diferente dos outros que a gente já conhece. Então nós temos no Conseg, nós temos integrantes natos, como que é o chefe da polícia no local, no caso aqui hoje é o Cabo Souza, né, que está substituindo o Sargento da Cruz, que está em treinamento. E nós temos o delegado da Polícia Civil de Pato Branco também, que nós pertencemos ao Fórum de Pato Branco, então o delegado da Polícia Civil de Pato Branco. Eles fazem parte do conselho. Eles fazem parte e são integrantes natos. Todos os consegues têm esses de integrantes natos. Entendi. Tá? E aí os outros integrantes são da sociedade. Além da diretoria, que nós somos presidente, vice, secretário, vice, tesoureiro e vice, o próximo passo agora, após, nós vamos constituir um grupo representativo na sociedade, que seja o mais homogêneo possível da sociedade e que esteja melhor distribuído em área geográfica dentro do município também. Entendi. Eu ressalvo aqui que foi criado em Pato Branco um Conseg rural, tá? E que abrange Itapejara, Bom Sucesso, Pato Branco e Vitorino. Mas que é outra coisa. É outra coisa, mas porém interfere na nossa área rural, entendeu? Então, a área rural ainda vai ser, isso é um aprendizado ainda para a nossa região, então ainda essa área rural ela vai estar sendo monitorada pelo Conseg de Pato Branco, da área rural, mas não que a gente não possa também ajudá-los e eles ajudar a gente e tal. Entendi. Só para destacar o porquê que a gente não vai convidar representantes da área rural nesse momento. Porque já tem o Conseg rural específico para a área rural de Pato Branco. Que é onde a patrulha rural tem atendido. Exatamente. E foi o Sindicato Rural de Pato Branco que teve a mentoria da ideia, fez isso. Eles têm todo o mapeamento das propriedades, das estradas, tudo. Então, eu acho que ajuda bastante. E aqui dentro nós vamos pegar representantes de entidades, aonde que a gente entende que a violência ela aparece, onde que a gente entende que a prevenção pode ser utilizada, e vai montar um grupo para que esse grupo discuta a segurança pública no município. É preciso ressaltar também
que nós temos o integral apoio da Câmara de Vereadores, inclusive quero aqui agradecer mais uma vez ao presidente, né, o Valdir Fragata, e especialmente ao nosso companheiro rotariano, o Luiz Nichalowski, que foi a pessoa que correu atrás de toda a documentação, que correu atrás para formar a comissão eleitoral, para dar o primeiro passo para tudo, para fazer o alicerce da coisa, que eu, como candidato a presidente, eu não poderia formar uma comissão eleitoral. Precisava alguém alheio à diretoria para que formasse. Então, fizesse a parte burocrática. Esse espaço da parte burocrática. Então, a partir daí a gente vai trazer isso. A prefeitura, o prefeito também esteve presente e também se colocou à disposição toda a prefeitura. Então, nós vamos desde uma reivindicação lá com a prefeitura para uma melhor iluminação próximo de um colégio, de uma rua, né, até nós cobrar, às vezes, da patrulha policial um maior efetivo e até podemos visitar, já fomos convidados, inclusive, pelo comandante o Sherrad, fomos convidados para visitar a Secretaria de Segurança Pública em Curitiba, né? Para ser recebido, independente de não precisar ter apadrinhamento político para chegar lá. Para trazer melhorias para o município. Exatamente. Então, é uma forma que a sociedade tem de ir diretamente a quem pode resolver, sem necessariamente, não que isso seja proibido, mas sem necessariamente passar pelo político, pela política. Na verdade, basicamente, o que o CONSEG faz em um primeiro momento é o mapeamento, né, das regiões mais críticas para criar sugestões, criar ideias para resolver esses problemas através da segurança pública. Sim. Eu tenho uma ideia de gestão que eu fui formando conforme eu fui estudando o Conselho. Eu tenho uma ideia de gestão que as duas áreas, a gente precisa trabalhar simultaneamente em duas áreas. Nós precisamos trabalhar no combate e na prevenção, tá? E a prevenção, ela vem muito da orientação, ela vem muito do trabalho que eu possa fazer para que a pessoa não caia no mundo do crime. No futuro. No futuro. Então, a gente já tem conversado com entidades para formar parcerias e para trabalhar com crianças e adolescentes nas escolas, bastante essa parte profissional e orientativa. Porque quem tem uma profissão, quem trabalha, normalmente não cai nesse mundo, né? É verdade. Então, se nós já lá de trás, nós conseguir direcionar essa pessoa, fazer ela demonstrar, incentivar ela a demonstrar um interesse, a buscar um interesse por uma profissão, nós já temos meio caminho andado para que essa pessoa não caia no mundo do crime. Porque não vão pensar que o criminoso é alguém que veio de fora, que veio lá do Rio de Janeiro. Não. O criminoso, ele se cria dentro de uma cultura que nós temos dentro da nossa sociedade. Exatamente. Tá? E essa cultura nós precisamos combater, nós precisamos modificá-la, nós precisamos fazer as pessoas pensarem que é bom ser bom na sociedade. É bom a gente ser bom. A vida melhor que tem é a gente ser bom, no meu ponto de vista. Então, nós pretendemos fazer essa parte orientativa bastante, né? Nas escolas principalmente, e trabalhar bastante isso. Certo. Muito se fala sobre câmeras de monitoramento na cidade, e eu vou entrar nesse assunto porque em algum momento alguém me falou, olha, talvez através de um conselho de segurança consiga-se viabilizar isso com as autoridades competentes, porque nós sabemos que o poder público municipal ele tem as suas limitações, as suas dificuldades, porque depois tem todo um trabalho lá na frente de manutenção dessas câmeras, que acaba a manutenção se tornando até mais cara. A gente sabe que já existem algumas câmeras até ocultas aqui no município de Itapejara, que é da Polícia Federal, existe alguma coisa nesse sentido. Mas, entrando nessa questão, por exemplo, de projetos como a implantação de câmeras de monitoramento, como que o consegue, ou se tem essa viabilidade de buscar recursos por ser uma entidade, por ser um conselho, por ser uma instituição? Tem essa condição de buscar isso com autoridades de alto escalão, não sei? Então, como eu coloquei no início, né, nós temos um tesoureiro. Se nós temos um tesoureiro, automaticamente nós vamos ter movimentação financeira. Financeira, exato. Né?
Então, assim, nós temos a prerrogativa de buscar recursos, né? Assim como um parlamentar. Assim como um parlamentar, assim como a prefeitura recebe uma emenda parlamentar, o Conseg de Tapejar do Oeste consegue receber uma emenda parlamentar. Nós temos outras fontes de recurso que nós pretendemos fazer parcerias com o Ministério Público para que ele direcione para o nosso município, por exemplo, quando uma pessoa é presa e ela paga uma fiança. Essa fiança hoje fica em Pato Branco, porque nós não temos um conselho, Conseg para reivindicar e administrar. Né? Uma multa administrativa por um crime. Tínhamos, agora tem. Isso, exato. Obrigado pela correção. Uma multa administrativa, por exemplo, num processo. Então, tudo isso nós podemos buscar para nós administrarmos via Conseg. É muito importante nós colocarmos e deixar bem claro que nós vamos prestar conta como o poder público presta conta. O TCU é que vai analisar a conta do Conseg de Tapejar do Oeste. No caso, não é o TCU, é o TCE, que é do Estado, né? O Tribunal de Contas do Estado. Tribunal de Contas do Estado, obrigado. Então, assim, é muita responsabilidade, mas nós podemos buscar esse recurso para essas informações. Tá? Para buscar ter uma visibilidade maior de nossas ruas, da movimentação de pessoas, para a gente evitar problemas futuros, para identificar carros que vêm de fora. Tem câmeras com reconhecimento facial, por exemplo, tem uma pessoa com um boletim, com mandado de prisão em aberto, ela reconhece. E isso está no radar do Conseg de Tapejara, tentar buscar isso para o município? Porque a gente sabe que existem dificuldades, né? Não é tão simples assim. Não, como não, agora veio o Conseg para Itapejara. Está tudo resolvido. Vamos instalar câmera de segurança na avenida, nas entradas de bairro, não sei o quê. Não é tão simples assim, né? Mas por isso que eu perguntei, está no radar isso? Veja bem, nós não fizemos nenhuma reunião ainda, nós estamos na Constituição. Então, assim, na minha cabeça está, mas eu sou apenas uma pessoa no Conseg. E como eu sou muito democrático, eu antes de afirmar isso, eu acho que é melhor conversar, porque talvez tenham outras sugestões que a comunidade entenda que é mais importante que essa num primeiro momento. Exato. Né? Então, eu acredito que a gente, uma vez feita a primeira reunião, que a primeira reunião vai ser de diretoria, tá? A segunda reunião nós já pretendemos contar com os participantes da população. Já vai trazendo mais gente, né? E a partir daí desenvolver esses trabalhos. Mas sim, eu acho que as câmeras, elas são hoje, na área de segurança, são prioridade, né? A maioria dos municípios aí. Nós estamos aí na área já temos alguns drones na região também. Vi isso hoje de manhã até, busca policial com drones. Então, inclusive lá no Rio de Janeiro usaram os drones contra a polícia, né? Exato. Hoje, ontem à noite, né? Mas, enfim, são diversas formas de segurança que nós temos. Mas o principal ponto que eu queria destacar é o seguinte, que eu acho que a parte de orientação... ela é talvez o principal ponto. Ela se sobrepõe, né? Sim, porque a câmera, ela está numa esquina, mas eu tenho dentro dessa rua dezenas de moradores que estão vendo o que a câmera vê. É só ela pegar um telefone lá e ligar no 181 e não se identificar e falar, na minha rua tem uma movimentação estranha, na localização tal, número tal. A partir daí, ela não precisa nem se preocupar, porque daí as próprias forças de segurança vão investigar e vão descobrir o que está acontecendo. Patrulhar para ver o que está acontecendo. Né? Então, assim, os últimos acontecimentos em Tapejar do Oeste, favoráveis à segurança pública, a maioria deles cederam por conta disso. Entendeu? Por denúncia, conta de pessoas que denunciaram. Né? Então, eu estou desconfortável com uma situação do vizinho aqui das costas, que vem um pessoal não sei da onde, que tem uma movimentação estranha, que não sei o que e tal. Pode não ter nada, eu não estou acusando a pessoa, mas eu digo, tem uma movimentação estranha, rua tal, assim, assim, assim. A partir daí, você fez a sua parte, a comunidade fez a parte dela. A partir daí, as forças de segurança vão atuar com investigação, porque não vai pensar que o policial ele vai chegar numa casa e bater na porta
só porque alguém falou alguma coisa. Não, ele precisa ter todo um aparato de informação para chegar lá, porque senão até ele vai responder para a corregedoria depois. Exatamente. Né? Eu entendi. Isso é interessante. Agora, eu estava falando, né? E eu estava lembrando do tempo que a polícia militar nem combustível na viatura tinha. O governo do estado passou por alguns momentos. Eu acho que essa realidade já está ficando para trás, ou já ficou para trás. Mas pneu para viatura, para fazer patrulhamento, nada disso tinha. Através do Conseg, são pautas, né, que podem entrar em discussão também, né, esse apoio até o efetivo policial nessa questão de equipamentos e tudo mais, porque infelizmente, além do baixo efetivo policial, ainda nós testemunhamos ao longo dos anos, talvez agora não mais tanto quanto antigamente, mas essa falta, né, de estrutura para que o policial também trabalhasse. É uma questão interessante. Também lembro muito disso. Eu lembro que o meu irmão trabalhava no Bradesco na época, em Maravilha, Santa Catarina, e o Bradesco pagava, ele patrocinava gasolina para a polícia, porque a polícia não tinha combustível para rodar, né? É lógico que a gente ainda tem que se aprofundar mais até onde que o dinheiro que consegue trabalhar, né? Trabalhar, o que pode ser feito e o que não pode ser feito. Mas claro que a gente vai procurar dar todo o apoio possível, porque o dinheiro também ele é escasso normalmente, né? Exato. Então a gente vai procurar também dar todo o apoio possível, porque é claro que a gente é um conselho, é deliberativo também, mas a gente não vai atuar numa linha de frente, nem a nossa função. A nossa função é indicar os pontos frágeis, indicar as situações frágeis. Agora você entrou no assunto que eu queria tentar orientar a sociedade e tentar fazer programas de orientação nas escolas e com as camadas sociais de menor idade, para que a gente possa combater o que existe e prevenir para que não exista futuramente. Muito bem. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dar um rápido intervalo. Agora, no final desse bloco, o Gelson entrou num assunto bem interessante. Uma das funções é você monitorar realmente, identificar e repassar essa informação para a Polícia Militar, que é a polícia ostensiva aqui do Estado, né? Eu quero entrar um pouquinho mais nesse assunto, mas dentro de 1 minuto e meio. Já. Vamos para o intervalo. Voltamos já. Muito bem, já estamos de volta com o nosso bate-papo de segurança com o Gelson Ock, ele que é presidente do Conseg aqui no município de Itapejara do Oeste, já constituído, e agora começa todo esse trabalho, né, para
chamar mais pessoas, reunir a diretoria. Ele já falou para a gente no bloco anterior que a próxima reunião vai ser com a diretoria e acredito eu que essa diretoria vai ser incumbida a trazer mais pessoas e por aí que se começa esse mapeamento, né? Com os amigos que já estão fazendo parte. Eu tive lá na Câmara de Vereadores aquele dia que houve, né, a formalização do CONSEG aqui em Itapejara, lá na Câmara de Vereadores, né? E eu já fiquei conhecendo quem são os membros que estão ali. É preciso deixar bem claro aqui uma coisa, né? O CONSEG não vai receber a denúncia, quer dizer, as pessoas não vão ter que ligar para o CONSEG, elas não vão ter que ligar para o Gelson, que é o presidente, elas vão continuar fazendo o contato tradicional com a Polícia Militar. Pelo que eu entendi até aqui, vocês serão um órgão de mapeamento e monitoramento de situações que vão ser repassadas para a polícia. E mais do que isso, vocês vão ter um trabalho de educação com as pessoas e com as crianças. Uma coisa que eu vejo que é um problema bem grande com relação à denúncia é que nem todo mundo tem esse hábito de ajudar nessa denúncia. As pessoas têm medo. Nós estamos numa sociedade que, infelizmente, está mergulhada dentro das drogas, passa aqui na frente, passa na frente da tua casa, passa em todos os lugares. E é normal e comum o cidadão se retrair um pouco porque tem medo. Como que muda esse pensamento? É um trabalho orientativo mesmo? Sim, ele é um trabalho orientativo e de forma que a gente precisa pensar na seguinte situação, no meu ponto de vista, né? Aquele cidadão, aquela droga, como você comentou, pode passar aqui na frente, pode passar na frente da minha casa, um dia ela pode parar dentro da minha casa. Exato. Ela pode estragar a minha família, ela pode estragar a família do meu filho, pode atingir o meu neto. Então, por isso que a gente não pode fingir que não é com a gente, que não faz parte do nosso dia a dia. Isso já está inserido na sociedade. Isso já está inserido. E eu diria assim, que está inserido por conta de um outro problema muito maior que nós temos, que eu acho que a consequência desse problema maior que nós temos, que ele é cultural já dentro da sociedade, que vem todos os problemas de segurança pública que nós temos depois, que é a corrupção. Tá? Então, através da corrupção, se fazem aprovar leis que protegem esse tipo de pessoa, se faz aprovar leis que punem as pessoas que prendem essas pessoas, se faz aprovar leis que o juiz não pode tomar determinada decisão. Há uma inversão de valores. Exatamente. Então, aí vem a outra questão. Nós vamos fazer o monitoramento, o mesmo contato que o cidadão, eu como cidadão comum tenho com a polícia, é o mesmo contato que o Emerson tem, é o mesmo contato que a pessoa, o motorista tem, então assim, não adianta ligar para o Gelson porque tem uma situação tal. É uma situação permanente e tal, você pode comunicar ou consegue, mas uma situação de risco, uma situação de violência, uma situação, a polícia o caminho. Não adianta, a gente não vai nem interferir, nem nada nas forças policiais. Nem tem poder para isso. Nem tem poder para isso. A gente vai trabalhar do lado da sociedade, cobrando segurança pública e participando com ideias, porque cobrar, dizer isso está errado, sem eu ter uma ideia do que é certo, também não funciona. Nós precisamos entender que uma sociedade ela funciona quando eu tiver uma crítica e apresentar uma ideia para solucionar. Não quer dizer que a minha ideia vá solucionar, mas eu pelo menos tenho que apresentar uma alternativa. Se eu vou criticar aqui a tua entrevista e eu não sei fazer algo melhor, ou não sei dar uma ideia para você melhorar isso, é uma denúncia não, é uma crítica vazia. É uma crítica vazia. É uma crítica destrutiva. Então nós precisamos construir uma sociedade melhor através dessa forma. Outra coisa sobre a questão da denúncia, como eu comecei aqui a tua resposta, incentivado pela tua colocação, a questão da denúncia, ela é muito importante para ser feita, porque hoje nós temos um problema de números, né? Que toda a segurança pública do Estado, ela é desenhada e ela é executada
pelos números que aparecem lá no Sistema de Segurança Pública do Estado. Tá? Entendi. Então, se eu tiver uma televisão roubada e eu não fizer um BO, automaticamente não aparece. Não aparece no sistema. E aí o pessoal lá de Curitiba vai falar, não, Itapejara nem viatura não precisava, não tem ocorrência lá, não tem roubo, não tem... Olha que então não interessante entra isso. no índice. Eu sei que vai ser difícil eu recuperar, mas hoje eu tenho aqui o aplicativo do 190 da Polícia Militar do Paraná. Através desse aplicativo, em casa mesmo, eu posso fazer o BO, o boletim de ocorrência. É claro que eu vou trabalhar sempre com a verdade, eu vou colocar o que realmente aconteceu, mas vai entrar no índice da nossa sociedade. Entendeu? Entrando no índice, nós podemos talvez reivindicar melhor estrutura policial, podemos reivindicar mais policiais para a nossa cidade, porque as ocorrências pediriam isso. Mas como elas não estão sendo notificadas, automaticamente as autoridades... Não enxergam, né? Exatamente, a administração da segurança pública do Estado não enxerga, não sabe que existe, e por um desleixo nosso, por uma falha nossa, né? Então nós precisamos, mesmo não tendo esperança de recuperar, não dando importância para aquele ato, nós precisamos fazer a denúncia. Exato. Porque alguém cometeu um crime, pequeno ou grande, alguém cometeu um crime, e esse crime precisa ser registrado. É a mesma situação, por exemplo, quando o pessoal identifica, né, um ponto de venda de entorpecentes. Se tiver uma ligação, acaba passando até despercebido. Mas quando várias pessoas, né, acabam acionando a polícia para o mesmo ponto, desperta o interesse das autoridades policiais a vir, de fato, fazer essa verificação. Então, isso tudo é importante. E esse é um dos trabalhos do CONSEG, né, que é justamente levar essa orientação para as pessoas. Eu digo, vocês têm um projeto interessante e uma mentalidade que deve ser aplicada, pelo que eu já ouvi você falando outras vezes, de atuar nas escolas com as crianças. E eu falo isso porque nós já melhoramos bastante, desde que veio o PROERD aqui para Itapejara. Eu conversei sobre isso com o sargento Volmar alguns dias atrás, inclusive, né? Muitas crianças que fizeram parte do PROERD se tornaram cidadãos melhores, né? Me parece que agora estão organizando até para retornar. Mas começa na base, né? Começa lá atrás, começa na criança, começa no pai, sabendo orientar o filho também de maneira correta. E isso tudo precisa ser trabalhado e alguém tem que começar esse trabalho. Exatamente. Inclusive, existe uma linha de pensamento em termos de Paraná e até Brasil, de que o Ministério não deveria se chamar Ministério da Educação, e sim o Ministério do Ensino. A Secretaria, o Departamento, no caso de Itapejara, deveria se chamar Departamento de Ensino. Porque a educação vem em casa. Exato, porque a família é que tem que dar a educação, não é o professor na escola. E por vezes se inverte os valores que o pai e a mãe cobram o comportamento da criança em casa pelo que ela vive na escola. Ou seja, como disse o comandante Chirá, na aula que ele nos deu de meia hora ali, que uma pessoa de altíssimo conhecimento. Foi muito valioso. Tem pais que precisam readotar seus filhos, porque eles deram para doação para a escola. Aquela palestra teria que ter sido, acho que, para um público bem maior do que estava naquele. Exato, eu gostei muito. Né? Então a gente precisa trabalhar isso. No meu ponto de vista, quando que você vai fazer uma construção, você precisa começar do alicerce, da fundação, conhecer o terreno, né? Você coloca lá, muita gente não entende que eu coloco 2 caminhões de concreto na fundação de um prédio como esse, por exemplo, né? Mas isso é que vai dar a base para isso não desmoronar depois. E essa base da sociedade, ela começa pela família, entendeu? Esse alicerce é a família. Se a família não atuar direito, nós vamos ter dificuldade no futuro de continuar essa construção. E você fez uma analogia aquele dia lá na Câmara de Vereadores, no seu discurso também, com relação à árvore, né? Você vai modelando o crescimento dela, ela vai reta, né? Exatamente. Eu acredito que seja um exemplo interessante até colocar aqui, Emerson,
que quando que eu planto uma árvore, uma muda no meu quintal, se eu quero que ela cresça reta, eu vou colocar uma estaca reta do lado dela de madeira. E toda semana eu vou lá e vou amarrar um barbantinho, alguma coisa para ela seguir reta. Ela vai seguir reta. Por quê? Porque eu dei a ela um exemplo. Eu coloquei uma estaca do lado que é o exemplo do pai. Verdade. Um pai não pode cobrar que o filho vai na igreja se ele não vai. Verdade. Um pai não pode cobrar que o filho se comporte bem se ele se comporta mal. E essa é uma preocupação. Ele não pode cobrar que o filho não agrida as meninas na escola se ele agrida a mãe em casa. Né? Então, esse alicerce da sociedade que está se perdendo, que preocupa bastante. Depois vem a escola. E o fundamento religioso, e aqui eu não falo de religião A, religião B, e não falo nem de ateu, porque eu tenho na minha cabeça e eu entendo que toda pessoa precisa ter um norte. Nós precisamos ter um norte para seguir. Um objetivo. Um objetivo, um norte. E esse norte é o que vai nos traçar uma linha reta. E essa linha reta é a linha da ética. Porque a ética, ela é uma linha que não permite curva e não tem encruzilhada. Ela é algo que faz você fazer tudo corretamente, mesmo que não tenha ninguém vendo. Você sabe qual que é a preocupação que eu tenho, Gelson? Porque a gente que trabalha com a imprensa e com reportagens das mais variadas e infelizmente, a reportagem policial a gente acaba transmitindo também, porque acontece todos os dias. Mas eu, sinceramente, às vezes eu não sei como que se corrige essa rota, porque se o pai, de repente, já é usuário de drogas, né? E a gente tem muito isso aqui na nossa sociedade. Às vezes um pai com 16 anos, uma mãe com 14, que às vezes são os dois usuários de droga, ou envolvido com pequenos furtos, porque a idade ainda é pouca, e de repente tem-se um filho. Eu fico pensando, como que essa criança se cria num ambiente como esse? Mas nós vamos além. Como que reverte essa situação? Esse é o problema. Essa é a preocupação, no final das contas. Então, anos atrás eu fui presidente do Conselho da Criança e do Adolescente. E eu acompanhei bastante o Conselho Tutelar na época. Eu quis entender como funcionava e os principais problemas da nossa sociedade. E na época foi me dado conhecimento de famílias que drogavam filhos. Filhos pequenos, crianças. O álcool não precisa nem ser entorpecente. A gente pode falar aqui sobre a droga permitida, Exato. que é o álcool. Começa Sim. por ali. O pai manda o filho no bar da esquina comprar uma garrafa de aguardente, de cana, de cachaça. Sim. Quer dizer, ele está colocando o filho dele dentro de um ambiente inóspito já de cara. E dando para ele uma mentalidade que aquilo é normal. Que aquilo é bom. Exatamente. Por isso que eu penso que nós precisamos trabalhar as crianças. Por isso que nós precisamos o seguinte, porque quando nós chegamos no colégio, nós vamos pegar crianças de famílias que não têm problemas estruturais e vamos pegar crianças de famílias que são arrasadas. Mas você está ciente que isso vai depender muito mais vai muito além do trabalho do Gelson, isso vai muito além do trabalho do Consegue. Isso vai ter que mobilizar, sei lá, Departamento Social, Itapejara, CRAS, todo mundo que tem envolvimento com as famílias para tentar corrigir essa rota. Você sabe que é árdua a caminhada. Na verdade, Emerson, boa parte disso está sendo feito já. Já está sendo feito. Está sendo feito bastante. Minha mãe participa da UNAT. Sim. E eles estão fazendo uma integração com as crianças. Então, há poucos dias eles foram visitar o sítio do Seu Celeste, em Oato, que produz vinho, produz muitos produtos naturais, é referência na região, juntamente com as crianças. Então, os idosos foram junto com as crianças, essa integração. Então, dentro dessa integração, a criança também consegue entender melhor a ideia das pessoas adultas, porque é fático isso, de que chega uma certa idade que o pai e a mãe parecem que eles, pro adolescente, eles se tornam um empecilho. Porque o momento é deles se descobrirem, e para eles se descobrirem, eles não querem uma receita pronta. Eles querem criar sua própria receita dentro do convívio que eles têm. Outra situação interessante no jovem é que ele sente necessidade de se
reafirmar todos os dias dentro do grupo dele, dentro da sociedade, dentro da sala de aula. Então, para isso, muitos se tornam descolados, né? Ou Sim. seja, descolados. Você trabalha diferente das Acham regras. que é bonito isso. Exatamente. Então, para isso, a gente precisa, como eu falei lá atrás, a gente precisa colocar na cabeça dessas crianças que é bom ser bom, que a gente coloca muitos frutos. Uma coisa que eu tenho sempre colocado é que quando que Deus nos dá a vida, Ele nos dá um livro em branco e uma caneta para escrever. Todos os dias nós vamos escrever uma página. Detalhe, nós não podemos arrancar essa página e não temos direito de apagar. O que escreveu está escrito. Exato. Mesmo que ninguém leia, Aconteceu, está ali. mesmo que ninguém leia, eu vou estar sabendo que eu escrevi lá atrás. Isso vai estar nos meus ombros. E uma coisa que a gente precisa chamar a atenção, a gente não está generalizando, porque, é claro, nós temos uma juventude hoje também participativa, existem grupos de jovens, apesar de bem menores, mas ainda existem jovens que estão inseridos aí já em instituições religiosas, enfim. Ainda hoje eu estava falando sobre isso aqui com o pessoal no escritório. Nós estamos falando aqui de onde existe o problema e que é onde o Conseg vai buscar identificar para tentar resgatar. Sim, por isso que a gente fala de problema, porque Exato. porque o Conseg é para melhorar a segurança pública. Para melhorar a segurança pública, nós estamos focando aqui nos problemas. É lógico que 98, 99% da sociedade não precisa do que nós estamos falando aqui. Agora eu vou te fazer uma pergunta, quero ver qual que vai ser o seu parecer, qual é o seu pensamento. Eu já, durante tudo que nós conversamos aqui, eu entendi que você é uma pessoa que fala com firmeza e com confiança nos seus princípios, porque você tem esses princípios, né? Mas a nossa geração, minha, tua, nós temos uma idade bastante aproximada, inclusive. Eu tenho filhos com 27, com 25 anos de idade. Nós erramos, eu não estou falando de você, mas a nossa geração, será que errou na educação dos filhos? Porque me parece que no nosso tempo era diferente, não era assim. Nós, quando éramos jovens, tínhamos uma educação que vinha de uma maneira um pouquinho mais sólida, né, dos pais, a educação dos pais. De repente, o que nós estamos deixando para os nossos filhos, claro, salvo algumas pessoas, né, que acabam ainda levando essa tradição, mas o número de jovens com problemas aumentou muito, né? Você acha que nós erramos? O que faltou na nossa geração? Para hoje nós ter que estar aqui debatendo esse assunto para tentar resgatar os perdidos. Então, Emerson, eu tenho uma ideia muito clara sobre isso. Que legal, é isso que eu quero saber. Eu tenho uma ideia muito clara sobre isso. Eu acredito que que quando nós pensamos em melhorar algo, em modernizar algo, nós temos que saber onde que nós temos que parar, onde que é o ponto de risco. Certo. Eu vou subir uma montanha, eu tenho que saber o ponto de risco. Eu estou a 2.000 metros de altitude, vai faltar tanto por cento de oxigênio, o meu pulmão está danificado, eu tenho que parar aqui, naquele ponto. E a sociedade não soube parar. A sociedade não soube parar. Então, como lá atrás... não soube dividir as coisas. Né? Exato. Como meus pais apanhavam de reio de cavalo, de soiteiro de bater em boi, eu apanhei de cinta, meus filhos talvez algumas chineladas. De repente, daqui a pouco, se deixou a criança mandar em casa mais do que os pais. Eu diria que esse é um dos grandes problemas de famílias. Eu não estou falando de famílias destruídas, estou falando de famílias que vieram estruturadas até aqui. Exato. E daqui a pouco, algumas pessoas dessas também a gente perde por conta de que, como eu falei antes, falta o norte. Essa pessoa procura o norte onde que não há. Você está no meio de um lamaçal, procura uma estrada segura, mas ali ela não existe. Porque eu não acredito numa religião, que hoje é comum a juventude não acreditar em religião. É verdade. Eu não tenho uma crença firme em algo, eu não tenho uma ética, eu não tenho uma personalidade. Então, ficou como é que eu vou lhe falar assim, uma pessoa desalicerçada. Ficou um vazio. Exatamente. Faltou. E a pessoa busca a felicidade onde ela não existe. A pessoa busca a felicidade e ela consegue alegrias momentâneas. E aí que ela busca o entorpecente,
aí que ela busca bebida alcoólica, aí que ela busca às vezes uma festa com som alto que importuna metade da vizinhança e até aventuras mais arriscadas, né? Como aconteceu agora semana passada, cidadão saiu lá de Chopinzinho, se eu não me engano, deu uns tiros numas placas em Pato Branco, pegaram ele. Sim. Então, o cara dá tiro em placa, que resultado pode ter isso, né? Mas tomou uma atitude errada, mais arriscada, para ter uma aventura, talvez, para contar para alguém alguma coisa. Então, esse tipo de situação é que eu acho que nós erramos ali, nesse momento. Não soubemos limitar. Não soubemos limitar. Então, chegou um ponto, mas esses coitadinhos, mas esse... Não, criança, porque não sei o quê, tem que mais conversar, tem que mais... Mas, assim, pai é pai, mãe é mãe. Ele precisa ser amigo? Precisa. Ele não precisa impor autoridade a todo momento dentro de casa. Mas ele precisa ter autoridade. É daqui até ali. Enquanto você vive, o adolescente, enquanto você está vivendo embaixo desse teto, que eu estou trazendo dinheiro para casa para te alimentar, para comprar tuas roupas, para pagar os teus estudos, as regras da casa são essas. Você pode participar, pode opinar, mas você não pode brigar comigo, brigar com a tua mãe e faltar o respeito. Mandar aqui, né? Exatamente. Então, assim, eu acredito que foi o ponto mesmo. Nós não soubemos medir a dosimetria da bondade. Eu ouvi um vídeo outro dia de eu acho que um psicólogo, eu não sei o que ele era lá na verdade, mas que ele falava o seguinte: essa nossa geração aqui, nós vivemos lá na roça sem televisão, daí depois nós tivemos televisão, aí depois veio o telefone, né? Sim. O telefone celular, aí depois veio e aí depois veio o smartphone agora, né? Por último, veio toda essa inovação tecnológica. A nossa geração, ela viveu essa transição do não ter basicamente nada e ter aquela essência, aquela raiz da família para o avanço tecnológico que a gente tem. Talvez seja a absorção desse avanço tecnológico que nem todo mundo soube fazer. Exato. Porque o avanço é bom, o avanço tecnológico, eu sou favorável a que se desenvolva ainda mais. É o que nós estamos utilizando aqui. E só que com isso também veio a consequência, né? Tem outra situação que, ainda falando de segurança pública, falando de família, e eu estava esquecendo um ponto importantíssimo que você colocou. Uhum. Isso aqui. Celular, né? Isso aqui é uma ferramenta, mas é uma arma poderosíssima. Exato. Tem muitos pais que ficam tranquilos porque o filho volta do trabalho, volta da escola, você fecha dentro do quarto e não dá trabalho. É só ver ele no outro dia sair para o trabalho e sair para a escola. Quando ele fecha a porta do quarto, ele acessa uma internet, ele acessa um mundo... O mundo inteiro. Ele abre o portal da informação. Ele sai do mundo real e ele entra num portal virtual que é a informação. Ele pode acessar o que ele quiser através disso aqui. Então, assim, menores de idade, pais, precisam ter acesso ao celular dos filhos. E cada vez mais cedo os filhos estão tendo acesso a isso. Exato. A mãe tem direito a olhar a mochila da filha, o pai do filho, para não constranger muito, se for o caso de alguma desconfiança, mas precisa ter isso e tomar muito cuidado com pessoas que não conversam, pessoas que saem do quarto, às vezes nem saem para comer, para almoçar, não almoçam com a família. Isso aqui, a mesa é o altar da família. A família precisa se reunir ao redor da mesa para conversar, para se alimentar e para conversar. Resgatar a essência da família, né? Exato, resgatar a essência, essa união. Só que sem isso não adianta a polícia militar, sem isso não adianta a CONSEG, sem isso não adianta orientação nenhuma. Precisa começar nessa base. Exato, se nós só pensar na ponta de combate ao crime, combate às infrações, nós vamos estar secando gelo. Nós precisamos começar naquela base lá onde que nós vamos evitar que isso futuramente aconteça. Porque a prevenção sempre é o melhor negócio. A prevenção sempre vai ser mais barata, né? E nós vamos criar uma sociedade melhor. Como eu falei... Você acredita na nossa sociedade ainda que há como reverter esse processo? Com certeza, com certeza. Só que eu acredito de uma forma que
como eu falei lá, nós zeramos o ponto de parar na bondade e nós temos que regredir um pouquinho aqui. Nós precisamos um pouquinho mais de energia no combate, um pouquinho mais de energia na educação dos filhos, um pouquinho mais de exigência no comportamento na escola, tá? Nós precisamos, porque nós já sabemos no que nós erramos. Nós já sabemos que o que nós estamos fazendo hoje não deu certo. É aquilo que você falou sobre a empresa, né? No começo. O que não dá certo, nós já sabemos. Nós já sabemos que não dá. Né? É verdade. É só agora nós mudar, né? Tá certo. E nós não podemos jamais perder a esperança no ser humano. Nós não podemos jamais perder a esperança na sociedade, que nós somos parte dela. É verdade. Nós temos que ter orgulho. Se nós perder a esperança, nós vamos acabar se tornando vítima dela própria. E de nós mesmos. E de nós mesmos, isso é verdade. E de nós mesmos, porque daqui a pouco nós vamos estar deprimidos, vamos estar aí com problemas. Depressão, problema psicológico, veio um monte de coisa. Isso, junto. por lembrar que lá atrás nós tivemos oportunidade e não fizemos nada para mudar essa realidade. E esse lá atrás pode ser agora, né? Esse lá atrás é hoje, é agora, é esse momento. Exatamente. Porque ontem o que eu fiz lá não mudo mais. Aquele livro que eu falei. O livro que você falou no início. Que eu escrevi lá, aquele ontem não tenho o direito de apagar. É verdade. E o amanhã, talvez Deus não me dê. Talvez ele não aconteça. Que legal. Ou talvez nós não podemos estar juntos amanhã, Emerson. Com certeza. Para conversar novamente como nós estamos conversando Para trazer esse aqui. debate à tona, para trazer esse bate-papo. Então, esse é o momento. Eu tenho que utilizar a minha melhor energia, no meu melhor entendimento, na minha maior força no momento atual. Né? Nunca é tarde, nunca vai ser tarde para nós tentar reverter uma situação difícil. E a tua proposta no Consegue é justamente mobilizar pontos da sociedade para desenvolver esse pensamento, ou trazer de volta esse pensamento para as pessoas. Exatamente, exatamente. Como uma participação coletiva muito apolítica, mas muito fortemente apolítica. Com certeza. Pensar como sociedade única. Itapejara é uma sociedade única. Não tem lado político, não tem deputado, não tem partido. Isso lá na eleição nós vamos discutir. Mas no momento nós somos uma sociedade que nós temos que, como nós somos grande maioria pessoas boas, nós temos que conduzir ao melhor caminho as pessoas que ainda não estão nele. Eu acredito que você deve, durante esse processo, né, de constituição do Consegue, desde você aceitar trabalhar como voluntário na presidência dessa instituição, acredito que você observou consegues que já estão atuantes. Aquele dia o coronel Sherrad, né, Isso. falou que vários municípios já têm, né, e alguns deles já há mais tempo. Você chegou, ou talvez não, mas você chegou a ter acesso ao trabalho que já vem sendo feito em outros municípios, por consegues de outros municípios, e que já pode medir se está surtindo algum tipo de efeito, se as pessoas estão conseguindo levar essa mensagem para as famílias. Claro que depende muito do trabalho de cada um, né? Eu não tive contato ainda com outros consegues, mas eu tenho informações das forças de segurança que já nos mencionaram diversos projetos que os consegues fizeram, né? Inclusive o mais maduro aqui na região é o de Pato Branco, tem uma pessoa ali que já é especializada em consegue, especializada em projetos para pedir recursos, solicitar recursos para diversas áreas, e que eu possivelmente ainda essa semana eu me reúna com ela para que eu entenda um pouquinho melhor também as formas e até onde... Existe todo um meio legal para chegar sim, em tudo isso, sim. Né? Não a gente está fazendo um debate aqui, às vezes até um pouco acalorado, né? Porque a gente é ser humano, a gente é cidadão e, acima de tudo, se preocupa. Eu tenho uma neta com 2 anos de idade. A gente se preocupa com o futuro dessa nova geração que está chegando agora. Mas existe um meio legal para chegar, né? Até chegar nas famílias, existe um meio legal para chegar nos recursos.
tudo isso ainda precisa ser trabalhado, é tudo muito novo. Faz quantos dias? 15 dias agora, né? Faz 15 dias que nós temos a carta constitutiva, nós estamos ainda na parte documental, né? Nós estamos exatamente. ainda na parte documental. Essa nossa conversa, talvez, ela seja até precoce ainda, né? Mas nós voltaremos Mas com ela mais tempo. acende, na verdade, a chama dos problemas que existem. Aqui nós debatemos e as pessoas que conhecem, né, esses problemas que a gente debateu aqui e que de repente sabe de algum desses problemas acontecendo no vizinho, já vai se antenando aí, né, para vir somar, fazer parte, né, porque como você falou, vocês vão mobilizar vários segmentos da sociedade. O papel da imprensa, né, o que a gente sempre fala, o papel da imprensa, que a imprensa, o rádio principalmente, na cidade, a internet, todo mundo acessa, né? Então, as pessoas sabem que elas podem, por exemplo, fazer a denúncia, elas sabem que... Mas, às vezes, sem ter um empurrãozinho, sem ter um incentivo, sem lembrar, a gente acaba esquecendo que isso é importante. Como eu falei dos boletins de ocorrência, para gerar o número correto das infrações que ocorrem no município, né? Então, a gente precisa estar constantemente comunicando com as pessoas, colocando, orientando para que isso seja feito. Se nós queremos melhorar a sociedade, nós temos que levantar a bunda da cadeira. Não adianta a gente criticar, né? E esperar que os outros façam as coisas. Enquanto a sociedade ficar acomodada, o problema não melhora. A coisa exato. Como eu falei no início, como é que eu vou fazer uma crítica a você se eu não tenho nada para dizer assim, mas melhora dessa forma? É verdade. Né? É um aprendizado de vida que a gente tem que repassar, né? Foi muito legal esse nosso bate-papo aqui. Nós já estamos há mais de 1 hora, né, Guilherme? Puxa, o tempo passou, hein? 1h10. Tem muito assunto ainda pela frente. Como você falou, né, talvez a nossa conversa ela esteja sendo precoce, porque a gente ainda não está conseguindo saber como que vai ser recebido tudo isso pela parte mais interessada, que é a sociedade, né? Exato. Então, nós vamos ter que fazer o quê? Nós vamos ter que deixar aqui um convite aberto a você, para que você retorne outras vezes e que você também possa nos manter informados sobre os principais acontecimentos do CONSEG, né? Emerson, nós estamos nos mobilizando da seguinte forma, para as pessoas saberem que o trabalho está sendo feito. A gente sabe que é um trabalho de voluntários todos, né? Que são membros, são voluntários, e a gente sabe que vocês vão precisar de apoio. Por isso que eu te falei antes aqui, né? Vai muito além do Gelson, vai muito além da boa vontade do presidente e do grupo. Né? Mas como eu falei, Emerson, a conversa realmente foi muito boa. Eu falei de forma precoce porque ainda eu sei pouco, eu preciso aprender muito sobre o CONSEG, nós precisamos aprender muito sobre o CONSEG. Mas eu sou uma pessoa que acredito muito na sociedade. Eu acredito muito no ser humano como sociedade. Eu acredito que a gente possa melhorar, pode melhorar sim, mas como eu falei, depende do esforço de cada um. Eu sempre falo, eu gosto muito de conversar com as pessoas, principalmente as pessoas que às vezes estão com dificuldade, algumas pessoas com depressão e tal. E eu sou meio que autodidata nesse sentido, sabe? Eu vou estudando, vendo e formo a minha forma de pensar, a minha opinião, né? E eu penso assim que a vida ela não precisa ser difícil. A vida não precisa ser difícil. Isso dentro de casa, em família. Eu acho que o ser humano ele cria muito empecilho para as coisas. Nós criamos parede, criamos espinheira na nossa vida que não precisa criar. É verdade. Né? Nós podemos trabalhar de uma forma muito mais produtiva. Proativa, coletiva, de uma forma que a gente, que a sociedade veja um ganho-ganho, um ganha-ganha entre as pessoas, um ganha-ganha como comunidade. E Tapejara do Oeste não deixa de ser uma grande família. É verdade. Né? 13 mil habitantes, né? 13 mil habitantes, pouco mais, como talvez, nossa casa. Se bem que eu não né? acredito muito no censo, mas... Sim, eu acho que temos mais. Mas enfim, né? Emerson, eu agradeço a oportunidade, agradeço o Portal NP1 está sempre de portas abertas aqui. Eu costumei falar aqui no nosso bate-papo o seguinte, que o nosso objetivo aqui, com
com essa estrutura que a gente montou para conversar com as pessoas, nós queremos mostrar e compartilhar com a nossa comunidade o que a nossa comunidade tem para oferecer. Tem muita gente que tem muita coisa boa para contar, muita coisa boa para compartilhar, muita experiência que às vezes... Hoje mesmo, no início você falou, nós trouxemos um negócio que talvez não seja muito comum, mas é uma inovação que vocês estão trabalhando, né? Quer dizer, são novas metodologias, então nós estamos aqui, o Portal NP1 está aqui para isso, para compartilhar com as pessoas de Itapejara e da nossa região o que as nossas pessoas têm a oferecer. E hoje a conversa contigo foi muito bacana, muito produtiva realmente. Obrigado. E aqui, portas abertas. Na cidade que eu morava tinha um programa chamado Nossa Terra, Nossa Gente. Todo o sábado tinha uma entrevista de 1 hora com os comerciais que você faz aqui na rádio ao vivo. Sim. Com alguém da terra, né? Porque eu penso também o seguinte, o que eu vejo hoje mudou bastante isso, mas quando eu cheguei em Itapejara, as pessoas que moravam aqui, que nasceram aqui, falavam mal de Itapejara do Oeste. Já mudou isso. E mudou bastante. Nós temos que ter amor pela terra que nós vivemos, que nós nascemos. Porque eu penso da seguinte forma, se eu não gosto do lugar onde eu estou, ao invés de eu mudar de lugar, eu mudo o lugar. Exato. Se eu não gosto da minha casa, eu gosto da casa do vizinho, que ela tem um jardim, que ela tem grama, pois eu planto grama e planto o jardim na minha casa. E assim eu tenho que fazer na minha sociedade. É verdade. Se eu acho que a minha sociedade não é legal, eu tenho que dar a minha contribuição para ela melhorar. E é o que eu estou fazendo, não consegue. E você também está fazendo divulgar aquilo que a gente tem aqui. Aquilo que tem na comunidade. Então eu te agradeço muito, tá? Fico à disposição. Ótimo, e também vou lhe manter informado das nossas ações, possivelmente, aí, se você, dentro das suas comunicações, quiser comunicar. Precisamos muito da imprensa para chegar até o ouvido da grande maioria da sociedade e pedir para as pessoas que nos assistem, que vão nos assistir, que vão nos ver, para que nos recebam de braços abertos, que recebam o Conseg na comunidade, não entenda isso como algo desfavorável, é algo favorável à sociedade. Nós precisamos da sociedade, nós precisamos da participação social, tanto é que nós vamos distribuir convite para as entidades representativas, para que façam parte do conselho, para que nós tenhamos a opinião formada mais unânime possível da sociedade dentro do Conseg. Muito obrigado. Legal, maravilha. Hoje o Portal NP1 ele vai muito além, né, de Itapejara do Oeste. Eu sempre trabalhei em rádio aqui em Itapejara desde 2005, mas a internet ela veio para alavancar ainda mais o alcance da nossa comunicação. Ao longo dos últimos 90 dias, a cada 28 dias nós conseguimos manter, só para você ter uma ideia, mais de 2 milhões e 100 de visualizações apenas em uma das nossas redes sociais. Puxa vida, parabéns. É bastante gente, quer dizer, nós vamos muito além da nossa sociedade de Itapejara. Então, aquilo que nós transmitimos aqui, temos uma responsabilidade enorme, porque a nossa mensagem, Gelson, ela chega a pessoas que a gente nem sabe que está chegando. Nós vamos muito além da nossa região sudoeste em termos de visualização. Então, essa mensagem de hoje que o Gelson trouxe aqui para a gente, de família, eu espero que isso seja absorvido e que Deus abençoe cada um de vocês para que consigam realmente absorver e que isso toque no pai, na mãe de família, mas acima de tudo, que toque também um pouquinho no coração do filho, que está ali, que às vezes o pai desiste do filho. O que o coronel Sherrad falou lá na Câmara de Vereadores, basicamente foi isso: readote o seu filho. Às vezes o filho está precisando que o pai também dê um abraço, né? E que chame de volta. É uma carência, às vezes, que o jovem tem também, né? Então, essa mensagem que foi trazida hoje nessa entrevista, de mais de 1h10, que Deus abençoe, que chegue nas pessoas certas e que isso mexa com o coração de todos. E assim, a gente finaliza esse bate-papo com o Gelson Ock, empresário aqui no município de Itapejara, agora presidente também do Conseg. E você,
que nos acompanha sempre aqui nas redes sociais. Se eventualmente você ainda não está seguindo o nosso trabalho, comece a seguir as nossas páginas, se inscreve em nossos canais, deixa aí o seu joinha. Olha, a interação de vocês nas nossas redes sociais fomenta ainda mais a nossa produção de conteúdo aqui, que é um conteúdo informativo que a gente leva para todos vocês. Outras pessoas passarão por aqui, conversaremos com outros amigos ao longo dos próximos dias e, claro, sempre com o objetivo de manter você sempre bem informado. Um forte abraço a todos e até a próxima.